Vamos bater um papo hoje sobre a enfermidade de Alzheimer. A enfermidade de Alzheimer é um quadro demencial existente entre tantas demências que hoje nós encontramos. A enfermidade de Alzheimer, ela caracteriza por alterações de memória e alterações de orientação. A pessoa normalmente idosa, ela fica totalmente confusa, ela não sabe a hora, ela não sabe o dia que é, ela não lembra se alimentou, tudo em função da memória. Interessante, como curiosidade, frisar que até algum tempo atrás a enfermidade de Alzheimer era denominada demência precoce, quer dizer, ela acontecia em datas muito tênues na vida do indivíduo. Nós mesmos chegamos a assistir o caso de um bancário que teve uma doença de Alzheimer aos 49 anos de idade. Então hoje, em função disso, eles dividem o Alzheimer, mantém a precocidade e divide o Alzheimer precoce e tardio. O que nós vemos principalmente no nosso meio é o Alzheimer tardio, em que o doente fica totalmente desorientado. Ele começa a esquecer a porta da geladeira aberta, ele começa a deixar o fogão aceso, tá? Ele perde a orientação do tempo, até que esse doente fica totalmente desligado. É interessante a alteração da memória no Alzheimer, porque normalmente o que acontece é o que a gente chama de acometimento da memória atual. A memória passada, chamada memória de evocação, aquela que você lembra dela, no Alzheimer às vezes é mantida. Então você fala com o doente assim, você receita aquela poesia. Ele tem 80 anos. Receita aquela poesia que você aprendeu lá no grupo escolar. Ou então pergunta para ele assim, como é que chamava a pessoa que sentava na sua carteira lá no primeiro ano de estudo? Ele sabe. Agora, ele não sabe aonde deixou a chave e se deixou. Ele não sabe se apagou o fogo. Ele não sabe nada, ele desorienta. A primeira droga lançada para tratamento de Alzheimer, nós tivemos, assim, não sei se é satisfação, mas nós tivemos a oportunidade de lidar com ela. Ela se chamava Tacrine. Ela foi lançada nos Estados Unidos e nós procuramos importar essa droga para o Brasil de comum acordo com um hepatologista, uma vez que o laboratório recomendava a presença desse especialista do lado. Realmente era extremamente hepatotóxica, acabava com o fígado do doente. Então nós fizemos um início de tratamento e com pouco tempo ele começava com icterícia, ficava amarelo, os olhos amarelados e coisa, acabou. Do jeito que veio, caiu em desuso o Alzheimer. E hoje nós temos várias. A pergunta é o seguinte, essas drogas curam o Alzheimer? Não. Elas melhoram um pouco a sociabilidade do Alzheimer. É claro que depende do doente. Tem doente que melhora mais, tem doente que não melhora nada. Por exemplo, já vi casos em que o doente vivia na cama, foi tomar uma droga dessa para sentar e fazer refeição junto com a família. Então vale a pena ser tentado? Sim. Vale a pena ser tentado essas mais modernas. Mas no duro, o Alzheimer não tem cura. Nós sabemos, a escola dinamarquesa, me parece, é que fez esse estudo sobre a proteína, na Inglaterra. A Dinamarca estudou hereditariedade. A presença de uma proteína chamada beta-amiloide na cabeça nas células do doente com Alzheimer. Então, hoje, inclusive, recente agora, está se lançando está se fazendo a tentativa de diagnóstico baseado nessas proteínas. Porque o diagnóstico de Alzheimer, diga-se de passagem, ele é clínico. Não adianta fazer tomografia, não adianta fazer ressonância magnética, nada. Não adianta fazer punção lombar, eletroencefalograma. Então não percam tempo. É pegar uma pessoa acostumada com Alzheimer ou com a doença, que tem alguma experiência,
ele bate o diagnóstico na hora, sem exame complementar nenhum. E o tratamento do Alzheimer eu costumo receitar muito para as famílias que vão ao consultório. O remédio principal se chama carinho. Carinho e paciência com o doente portador de Alzheimer, porque realmente ele precisa, para fechar atualmente, entendeu? Aventa-se a hipótese do Alzheimer ser familiar. Então todo mundo que tem um caso de Alzheimer na família se cuida. Se bem que não tem muito jeito para se cuidar de Alzheimer, não. Por enquanto, não. Mas eu queria só deixar o recado que está se estudando isso, a ocorrência familiar. Quem tem na família tem uma maior predisposição. O que para mim não é novidade, porque eu acho que qualquer doença, qualquer delas no corpo, se você tem caso na família, você está mais predisposto, né? O câncer de intestino é assim, tá? O câncer de pulmão, tá? O câncer de próstata. Se tem caso na família, abre o olho. Esperamos poder, ainda vivo, trazer a boa notícia de que surgiu uma droga para esse tipo de demência.